Deixa eu começar te perguntando algumas coisas. O Agile da sua equipe é apenas um termo chique para trabalho repetitivo? Muitas organizações afirmam ser ágeis, mas será que estão realmente vendo os resultados revolucionários prometidos por esse Agile? Nesse vídeo vamos nos aprofundar nos motivos pelos quais o seu Agile atual pode estar aquém do esperado e no que uma agilidade genuína realmente significa. Mas eu te aviso, prepare-se para desafiar tudo o que você achava que sabia sobre o moderno trabalho em equipe. Eu sou Fábio Cruz e ficarei com você até o final desse vídeo. Se quiser saber mais sobre eu e minha carreira, acesse o site que vai aparecer aqui embaixo e não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que toda semana tem vídeo novo. Bom, vamos lá. Está acontecendo já uma análise crítica dos equívocos comuns em torno das metodologias ágeis, e essa análise está revelando o porquê muitas implementações ágeis organizacionais não estão atingindo todo o seu potencial. Estão aparecendo problemas como sentimento de estar preso a uma rotina ágil que mais parece uma esteira do que uma corrida, ou seja, uma corrida meio falsa que nunca termina e que você nunca vai para a rua fazer uma corrida de verdade e que vale algum desafio real. Então, você não está sozinho. Embora inúmeras empresas adotem frameworks ágeis, muitas não conseguem liberar seu verdadeiro potencial. Esse vídeo revela as falhas ocultas em implementações ágeis comuns e fornece insights práticos para transformar sua equipe de ágil em genuinamente adaptável e de alto desempenho. Para começar, vamos desmistificar alguns mitos. Você acha que suas reuniões diárias e sprints indicam que você é ágil? Pense novamente. A verdade sobre ágil é muito mais complexa do que muitos imaginam, e a maioria das organizações está errando o alvo. Na verdade, o que está acontecendo é que muita gente está desmistificando os maiores mitos ágeis e expondo por que sua abordagem atual pode estar sufocando a inovação em vez de promovê-la. E eu vou reforçar exatamente isso aqui nesse vídeo. Então prepare-se para repensar todo o seu entendimento de agilidade. Primeiro ponto, a ilusão do ágil. A adoção generalizada do ágil como um termo da moda, muitas vezes despojado de seus princípios fundamentais. Há alguns anos escutamos empresas de todos os tamanhos, naturezas e mercado dizerem em alto e bom som: já somos ágeis, já fazemos isso ou aquilo há anos. Na minha equipe eu fui o primeiro a fazer ou sugerir uma prática ágil em 1990. E quando você vai ver, é uma Daily Scrum que passou a ser incluída no dia a dia do trabalho ou um quadro Kanban, mas que na prática nada foi modificado. Muitas empresas ainda pensam que são ágeis, mas estão apenas fazendo um tipo de Scrum But ou um Kanban-ish, que para você que não conhece esses termos, Scrum But é um termo para dizer que você não usa Scrum, mas você usa algo tipo Scrum, modificado, adaptado e que foge dos conceitos originais do Scrum. E o Kanban-ish é o mesmo, só que para Kanban. É como se você fizesse uma adaptação criativa do Kanban que tem uma certa inspiração no Kanban, mas não é o Kanban e nem consegue ter os benefícios proporcionados pelo método real. Outro ponto marcante é a desconexão da liderança entre a compreensão sobre o ágil e a sua implementação prática na prática. O próprio Scrum, que é um método considerado ágil, porque se inspira na essência da agilidade, afirma que é simples entender o Scrum, mas é difícil aplicá-lo na prática, porque tem um monte de outras coisas relacionadas como cultura, pensamento, processo, transparência, confiança e por aí vai. Então não é só ler em um guia ou um manual, entender e falar: eu quero isso amanhã implementado como um processo novo. Mudanças profundas e verdadeiras precisam acontecer. Senão é só um monte de chavões sendo ditos. Falando em chavões, vamos além dos chavões e falar da verdadeira agilidade como ela deveria ser definida. Quando a gente foca no entendimento correto do Manifesto Ágil e partimos para a sua desconstrução, no sentido de quebrá-lo para entendimento, entendemos que devemos focar nos valores e princípios em vez das estruturas específicas. Aqui não é uma questão de filosofia ou esoterismo. É uma questão de entender que é preciso mudar a forma de pensar, os princípios que norteiam a organização e os valores que orientam as pessoas. Caso contrário, o processo e as estruturas criadas serão apenas mais um peso e uma mudança sem sentido que não está agregando nada para ninguém.
Um ponto que parece buzzword, mas não é a diferença crucial entre praticar ágil e ser ágil, pois é uma mudança de mentalidade, não apenas um processo. Quando praticamos ágil, apenas estamos seguindo uma regra, executando um processo que manda que algo seja feito em tal momento, mas que só é feito por obrigação ou até porque alguém está vigiando ou controlando. E quando podemos burlar ou fugir do processo, deixamos de praticar o ágil rapidinho. Agora, se o ser ágil é incorporado mesmo na cultura da empresa, processos e regras não são seguidos por obrigação e não são vistos como ruins. São, na verdade, constantemente melhorados, otimizados e cada vez mais incorporados pelos times que fornecem os feedbacks e melhorias para o próprio processo. Um sintoma clássico para identificar que o time ágil não é ágil é o seguinte contraste. A flexibilidade e adaptabilidade que o ágil proporciona é inerente e genuíno ao ágil, que contrasta com abordagens rígidas e transvestidas de ágil. Porque nesses modelos travestidos, o que você irá ver é burocracia, regras sem sentido, uma estrutura hierárquica enorme e que só atrapalha e muitos problemas que nunca são resolvidos e são antagônicos à fala de que somos ágeis, porque somos ágeis e estamos cheios de problemas velhos que não são resolvidos, não coexistem na mesma frase. Agora entramos em um problema sério, talvez o pior deles, as feridas auto-infligidas do falso agile. Auto-infligidas aqui é aquilo que é causado pelas próprias pessoas que dizem que usam ágil, mas que esse é o falso ágil. Como interpretações equivocadas que levam ao aumento da burocracia e não à redução. Levam à troca de acusações e não à melhoria do trabalho em equipe. Levam ao esgotamento e trabalho em longas jornadas ao invés de melhor eficiência e redução do tempo de entrega. E com isso chegamos rapidamente nos custos ocultos do ágil superficial, que são identificados aos montes por aí, como prazos perdidos, baixa moral da equipe e inovação estagnada, ou pior, falsa inovação. E talvez a pior das feridas auto-infligidas do falso agile são os projetos de transformação ágil que frequentemente falham em cumprir suas promessas, gerando um cinismo e resistência a futuros usos do ágil e até mesmo menção do termo em algumas áreas ou empresas inteiras. Com tudo isso posto, precisamos partir para uma forma de acabar com isso e buscar a agilidade genuína antes que realmente ela desapareça. A primeira ação que precisamos fazer é identificar os sinais de alerta e responder uma pergunta sem medo. Seu ágil é uma farsa? Para responder essa pergunta, perceba sinais comuns de que sua equipe não é verdadeiramente ágil, como microgestão, falta de segurança psicológica ou o que podemos chamar de inteligência emocional, em situações mais difíceis do dia a dia, a ausência de feedback contínuo. E além disso, tem o perigo de tratar o ágil como uma entrega em vez de uma jornada contínua de melhoria e de mudança cultural. De novo, agilidade não é implantar um processo e dizer que somos ágeis porque fazemos um processo supostamente ágil como uma daily scrum. Isso para mim é ingenuidade ou malandragem. E por fim, é preciso fazer algumas perguntas práticas. Perguntas estas que você e sua equipe podem fazer para avaliar a agilidade genuína em comparação com práticas performáticas, tipo de circo. Estamos cultivando a agilidade genuína e pensando nela como um caminho a seguir? Estamos definindo etapas práticas para migrar de uma cultura agile superficial para uma cultura organizacional verdadeiramente adaptável e responsiva? E para isso, consideramos acompanhar resultados ligados à melhoria de eficiência, fluxo de processo e também negócio e estratégia corporativa. Entendemos e trabalhamos a importância da adesão da liderança e da modelagem de valores ágeis, não apenas da imposição de estruturas ou da obrigação de executar processos novos e supostamente modernos e da moda. Estamos promovendo uma cultura de aprendizado contínuo, experimentação e empoderamento para liberar todo o potencial da nossa equipe. Caso essas perguntas não estejam sendo feitas na sua organização ou as respostas para elas sejam NAOTU, bem grande, lamento informar, mas o ágil da sua equipe não é ágil o suficiente e podemos concluir que é um ágil fake. E sim, você contribui com as feridas auto-infligidas ao ágil. E quem sabe a você mesmo e a sua equipe. É isso. E aí, você concorda comigo? Tem outros pontos positivos ou negativos para complementar?
Então, coloque aqui nos comentários que a gente continua essa conversa. E claro, se você chegou até aqui, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Vai nos ajudar muito a continuar criando esse tipo de conteúdo. Valeu, fica com Deus e até o próximo vídeo.